Fala galera, boa tarde. Fala, gente. Quer dizer, boa tarde para quem tá vendo ao vivo, né? Quem vai ver depois, boa noite ou bom dia. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre inbound marketing hoje, mas como de praxe, vamos esperar um pouquinho para a galera entrar, para a galera se conectar. Nossos servidores estão sendo computados, parece que a gente já tem 1.700.000 pessoas online, mas a nossa meta é chegar em 2 milhões, então vamos aguardar um pouquinho. É tipo aqueles programas de TV que você vai ganhar prêmio. Só que não tem prêmio aqui, hein? Mas é tipo isso. Como é que no Instagram tá ok? Tá legal. No Facebook também tá ok aqui? Tá. Tamo? Aqui sim, aqui também? Nossa produção só tá confirmando. Estamos ao vivo. Para receber aqui no ponto, estamos ao vivo. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre inbound marketing, outbound marketing, e aí acaba esbarrando em marketing de conteúdo, toda essa história, certo, Thiago? Exato. Antes da gente começar, fala galera, meu nome é Luiz, sou um dos diretores aqui da M2BR Academy, participo de alguns cursos ligados ao universo de mídias sociais e de estratégias. Thiago, professor novo da casa também, mas vou deixar que ele mesmo se apresente, por favor, Thiago. Então, gente, sou o Thiago, novo professor aqui junto com a Júlia para fazer o curso de inbound aqui. E também sou o responsável aqui atual pelo inbound de alguns dos clientes da M2BR. E estamos aí ansioso para começar o curso aí que tá vindo. Boa. Lá no final a gente vai falar um pouquinho sobre o curso, né? Vou até deixar você falar que vai ser mais aprofundado, mas vamos começar aqui um pouquinho então. Thiago, inbound marketing, né? E aí tem muita gente que confunde ou que trabalha, bota tudo numa mesma caixa, inbound com outbound. Para você diferenciar e colocar em dois grupos assim para a gente entender, ou então fazer a complementação de um para o outro, como é que você diferenciaria, como é que você trabalharia com esses dois termos? Legal. Então, na verdade, eu sempre gosto de contextualizar um pouco, porque a gente fala de inbound, fala de outbound, mas tem muita gente também que não sabe o que significam os dois termos. Sim. Então, quando a gente está falando de inbound contra outbound, o outbound ele é o que a gente considera o marketing tradicional. Quando a gente fala de marketing tradicional, a gente está falando daquele marketing em massa, de comunicação em massa, ou seja, TV, rádio, jornal. Você não é tão segmentado, você está vendo uma TV, está vendo o rádio e de repente aparece aquele comercial. Sim. Então, assim, não necessariamente ele está falando com você, mas a importância desse tipo de estratégia é falar em massa. Sim. Já o inbound, ele surgiu justamente como uma mudança dos canais de tecnologia que existem hoje em dia. Por que a gente fala isso? Porque hoje a gente está numa era da informação. Você tem muita informação, você tem muitos canais de comunicação e as pessoas começam a procurar um pouco de personalização. E aí que o inbound entra. Ou seja, o discurso ele é completamente diferente. Ele é um discurso 1 para 1. Sim. Ele já não é mais aquele discurso de massa. E acredito que as tecnologias e segmentações que hoje a gente tem, né, por conta de todo o aprendizado que as plataformas têm, possibilitam, né, o trabalho com inbound de maneira mais fácil. Boa. E aí, se a gente fosse trabalhar, por exemplo, posso então abrir mão do outbound marketing e focar só no inbound? Ou você acha que os dois eles funcionam melhor em conjunto? Ou isso depende também de verba que eu tenho disponível para trabalhar? Como é que você faria essa priorização? Não, então, isso gera também um debate polêmico, porque existem muitas agências que são especializadas num tratamento de inbound, somente inbound. Sim. Então, é lógico que puramente ela vai defender que a sua empresa deve fazer uma estratégia de inbound. Porque é onde ela tá atuando, né? Mas eu também atuando aqui já há mais de 4 anos, já tenho uma experiência ali dentro da área de inbound, eu sei que os dois eles caminham de certa forma juntos. Porque um é complementar ao outro. Então depende muito do tipo de campanha que você está realizando, depende do tipo de empresa, mercado. Entendi. A comunicação ela vai ser efetiva de um modo diferente. Entendi. Então tem campanha às vezes que tem o interesse é puramente alcançar uma massa maior para fazer um reconhecimento de marca. Nesse esquema, o outbound ele pode ser muito interessante. Agora, se você está fazendo uma campanha que você tem um produto específico que você quer educar a população falando para quem é esse produto, o que ele resolve, qual a solução, então o inbound ele já é muito mais interessante. Entendi. Daí, até uma das premissas ali da diferença do inbound para o outbound também são os custos. Sim. Ou seja, não é que o inbound seja gratuito ou que o outbound seja mais barato. A cobertura que você faz, eu acho, é o impacto que você já... Exato. Então a gente fala muito em relação a ROI, ou seja, o retorno sobre investimento, ele é comprovadamente maior no inbound do que no outbound, por 2 motivos.
O out, quando você faz uma campanha na TV, você não consegue mensurar qual foi o retorno de pessoas que vieram na tua loja porque viram comercial na TV. Somente se você talvez fizer uma pesquisa de campo, mas ainda não vai ser um resultado puramente representativo no sentido de você saber que foi aquilo. Entendi. O inbound não. O inbound ele é online, ou seja, as ferramentas que a gente usa, a comunicação que a gente faz é puramente online. É e-mail marketing, são campanhas no Facebook, são coisas que a gente consegue mensurar. Então a gente consegue dar um valor de ROI para ele. Inclusive em tempo real, né? Sem esperar todo um período de veiculação para depois extrair o relatório. Exato. E a tomada de decisão acaba ficando mais rápida também, né? Você consegue trabalhar com a coisa rodando. Boa, faz todo sentido. Aí, né, uma perguntinha. Já que inbound ele tá sendo bem trabalhado e aí quando a gente começa a entender, faz sentido a gente atuar no inbound por conta de custo, né? Se você tem uma certa priorização, você consegue trabalhar ali, mas corre o risco de haver uma saturação ou você acha que não? Ou depende da estratégia que está sendo feita, depende da segmentação aplicada, canal? Então, o legal de se analisar é porque o inbound, ele é uma metodologia, vamos dizer, recente, se a gente avaliar o quanto as coisas crescem e tudo mais. Sim. Só que mesmo sendo recente, muito se fala de inbound. Muitas empresas hoje em dia já vêm falar de funil de vendas, já vêm falar de vários termos que são oriundos do inbound marketing. Só que, por mais que você tenha já muita gente falando e possa considerar que muitas empresas falam que praticam o inbound e está um mercado saturado, a gente tem que se perguntar, elas realmente praticam o inbound? Porque o inbound ele é uma metodologia que envolve, por exemplo, vendas, marketing, atendimento, ele envolve uma série de coisas, só que a gente vê muita empresa fazendo uma espécie de inbound, mas não puramente um inbound. Entendi. Então, na verdade, se você tem esse olhar de como funciona todo o ciclo, como percorrer de forma correta, você consegue ver que realmente no mercado muitas empresas que dizem praticar o inbound não praticam ele corretamente ou tem muito espaço aí para você fazer algo melhor. Para poder trabalhar. O que leva a gente para o nosso próximo assunto, mas antes esqueci de dar um recado, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, mandem pra gente, tanto no Instagram quanto no Facebook. A nossa equipe de 73 profissionais estão aqui atrás das câmeras computando e analisando tudo. Inclusive já recebemos algumas coisas. Não, mas podem mandar. A gente não recebe porque está sendo tudo muito bem explicado, então é normal não receber. Que bom, né, cara? Tá? Mas se por acaso ficar algum gap aí, gente, por favor, mandem perguntas, mandem questões. A gente está aqui para responder também. Você estava falando sobre, né, processos, e aí acho que leva a gente para o nosso próximo assunto, entender o funil do marketing. O que mudou, o que está sendo considerado nesse funil? É um funil mesmo? É uma ampulheta? É uma outra coisa? Conta um pouquinho para a gente. Não, legal. Isso é até legal a gente entrar nesse detalhe, porque o inbound, assim como todas as outras ferramentas ou metodologias, ela vai sofrendo constante adaptação. Então, uma vez que foi lançado no mercado, ele veio com a teoria do funil de vendas. E o funil, na verdade, o que ele é? É uma metáfora. É uma metáfora para você conseguir visualizar de forma mais fácil como funciona o processo. Então, eles criaram o funil. A ideia do funil é o quê? Você tem visitantes no teu site ou visitantes que vêm até você. A ideia é que você consiga transformar eles em leads. Dentro da nomenclatura, o que é um lead? O lead é uma pessoa que vai lá e se cadastra ou numa landing page, ou passa as informações dela para falar para você, eu quero receber mais informações. E a partir do momento que ela vira um lead, ela cai para uma outra etapa do funil. A partir do momento que ela está lá, você começa a trabalhar ela, seja por e-mail marketing, automações de e-mail e tudo mais, com a ideia que ela vá sendo mais informada sobre o teu produto ou solução. Aí sim ela vai virar uma oportunidade quando ela demonstrar um interesse sobre aquele produto. Ela você conseguir fazer com que essa pessoa comece a engajar com aquele conteúdo. E a próxima etapa seria puramente a venda. Então ela alcançaria todo o funil que ela percorreria até a venda. E por que hoje em dia, na verdade até foi em 2018, que os próprios criadores da metodologia, que são os criadores da HubSpot, eles trouxeram um novo modelo, que é o Flywheel. O Flywheel ele veio justamente para quebrar um pouco com essa ideia do funil, no sentido que quando você avalia um funil, é o que eu falo, olha metaforicamente, você tem um funil, tacou água no funil. A água que passou, ela não volta para cima. Ela não volta. E se você avaliar o que seria aquela água que passou, seria teu cliente. Então, assim, você estaria dizendo que depois de fazer um trabalho gigantesco com o cliente, nutrir ele, botar informação para ele, você não vai pegar aquele cliente e engajar ele,
Você tá parando e mais clientes e fazer o ciclo se renovar, né? É como se você focasse puramente em trazer gente para a tua base, mas não nutrir ou trabalhar aquela base que já é uma base de cliente. Que é uma base aquecida, uma base tua, né? Que já te conhece e tudo mais. Então, daí que eles criaram? O Flywheel. O Flywheel, metaforicamente, de novo falando, é um modelo que é uma peça de engenharia, que é uma peça que é utilizada em carro, trem e tudo mais. É uma roda. No centro dessa roda tem um mecanismo que faz gerar energia e ela continua girando. E o que acontece? Existe uma coisa ali dentro dessa roda que vai ser o atrito. Quanto menos atrito, mais ela vai girar, mais energia ela gira para o carro e mais o carro conseguirá andar mais rápido. Faz sentido. É uma peça que funciona dentro do motor do carro. Só que se a gente trouxer isso para a metodologia do inbound, a gente está querendo dizer o quê? Esse mecanismo do central que gera energia é o cliente. Ou seja, a gente considera que hoje em dia um dos tipos de marketing ou desempenho mais importante é o boca a boca. Sim. Porque é aquilo que eu falei no início, a gente está tratando numa era da informação. Eu, como uma pessoa que quero comprar um produto, eu prefiro escutar as pessoas que utilizaram do que propriamente a empresa. Porque a confiança que eu tenho é mais nas pessoas do que na empresa. Faz todo sentido. E a credibilidade, se você pegar as pesquisas, você vê que a credibilidade das empresas desceu. E a credibilidade do boca a boca só aumenta. Então a ideia é que a gente crie o boca a boca nosso de forma viral, ou seja, a gente não quer influenciar, não quer fazer nada, porque as pessoas não confiam na nossa palavra, elas confiam nas outras. Então a gente quer de forma orgânica que as pessoas vão lá e façam a venda para você. É, a recomendação de 1 para 1, né? Uma pessoa falando com a pessoa tem uma validade, né? Daí quando a gente fala do Flywheel, então no centro teria esses clientes que gerariam energia e essa energia, o atrito seria reduzido a partir do momento que você diminui os atritos da tua empresa. Sim. Que é o quê? Eu preciso de um atendimento excelente, eu preciso que minha equipe de venda saiba o que fornecer, saiba quais são os argumentos. Eu preciso que minha equipe de marketing transpareça todo o conteúdo e todas as informações que esses clientes e também os futuros clientes necessitem. Boa, faz todo sentido. Então, as estratégias de inbound, né, Thiago, elas acabam não substituindo outros canais ou técnicas ou ferramentas. Na verdade, é uma maneira de você concentrar, criar um plano e ir não só executando, mas também acompanhando, né, e trabalhando. São complementares. Porque muita gente acha que, não, vou fazer inbound e consigo abrir mão de e-mail. Na verdade, não. O inbound ele vai fazer justamente a alimentação desses canais aí para você conseguir acompanhar. Boa. Pra gente fechar, se a gente fosse botar aqui, né, os benefícios do inbound, o que você acha, o que você poderia citar? O que o inbound ele vai trazer de positivo na tua estratégia? E em qual frequência acompanhar, medir e estar presente ali no dia a dia das ações? Legal. Então, uma das coisas interessantes do inbound, sempre que você vai aplicar, é que o inbound, na verdade, é uma estratégia de médio a longo prazo. De curto prazo, o outbound funciona muito mais. Sim. Porque é uma comunicação em massa, você leva as pessoas. Agora, se você avaliar de médio a longo prazo, a ideia é que você consiga transformar esses clientes é o que a gente fala de evangelizar esses clientes. Ou seja, na verdade, você quer que esses clientes virem representantes da tua empresa. Sim. Então, quando a gente fala nisso, o benefício da gente conseguir trabalhar uma estratégia de inbound bem trabalhada é que você começa a diminuir os custos das suas campanhas normais. Sim. Ou seja, você já não precisa investir tanto lá em campanhas de Facebook, campanhas de Google, as campanhas no rotatividade normal, porque teu próprio cliente começa a fazer a tua empresa crescer por si só. Faz todo então, sentido. assim, você consegue diminuir alguns custos. Ao mesmo tempo, existe uma coisa que a gente fala que é, você quer que as pessoas que compram seus produtos sejam as pessoas que realmente necessitem desse produto. Quando a gente fala hoje de você ter no Facebook, ter no Instagram, ter comentários das pessoas sobre o seu produto, você não quer que alguém que utilizou o produto chegue lá e fale, pô, não gostei, não indico. Porque queima a imagem da empresa. Exatamente. Isso não é algo completamente negativo. E provavelmente as pessoas vão confiar mais nessa palavra do que na palavra da tua empresa falando que talvez não era o produto para ela, mas falar de forma tardia. Mudar a percepção. Ou seja, uma das principais benefícios de você trabalhar um inbound é você filtrar também quem vai comprar teu produto. A gente não quer que a gente venda em massa, a gente quer que quem compre seja realmente quem precisa do teu produto. Porque dessa forma você consegue realizar e você consegue alcançar realmente qual era o problema daquela pessoa. Né? Entender Senão vai criar um problema. Ou seja, a pessoa compra achando que vai ter uma entrega, você não consegue fazer essa entrega, ela vai se decepcionar e o que ela vai espalhar não vai ser algo positivo, né? Então foi meio que um tiro no pé. E às vezes o teu produto é bom.
Esse que é o problema. Às vezes teu produto Só é não bom. foi para o público certo. E isso faz toda a diferença. Temos algumas dúvidas, alguns comentários? Não? Temos sim? Uma? Aqui no Instagram, a Rafa Nunes, ela pediu exemplos de outbound e inbound. Tá. O exemplo de outbound é aquilo que eu falei no início. A gente está falando muito de um comercial na TV. Até hoje em dia a gente trabalha muito que são os comerciais em própria novela, dentro da novela. Sim. Isso é outbound, é tipo de forma indireta, mas ele está vendendo para você um produto ali. Só que tipo, né? Ele não segmenta, ele não fala que esse produto é para um tipo de pessoa. Ele simplesmente chega e vende a rodo. Então essa é a ideia do outbound. Que eu falo, é como eu falei, não quer dizer que seja negativo. São estratégias separadas e talvez a campanha, o objetivo dela seja diferente. Uhum. Agora, quando a gente fala de inbound, a gente está falando justamente da gente trazer uma comunicação mais para dentro da empresa. Ou seja, quando eu vou dar para você um exemplo, na verdade eu estou falando de um processo dentro de uma jornada de compra em que essa pessoa vai participar. É justamente quando você vê hoje em dia uma série de locais que botam para você, sei lá, você quer um e-book, você quer baixar um infográfico, daí você vai lá, bota lá suas informações, e-mail e tal, baixa aquele e-book e você vai ver que você vai começar a receber mensalmente, semanalmente, diariamente, uma série de e-mails com mais informações. Que complementa, né? Aquele primeiro. E daí, se essa pessoa trabalhar de forma correta, ela vai respeitar o quê? Os processos dentro da jornada que você está. Ou seja, num primeiro momento você está procurando mais informações porque você não sabe nada. Uhum. Daí, no segundo momento, você começa, eu já sei sobre o problema, agora eu quero começar a buscar quais são as possíveis soluções e depois começar a buscar quem oferece essas soluções. Sim. Então, se essa empresa te capta lá naquele início que você está procurando esse tipo de informação, ela consegue percorrer todo o caminho para chegar no final e falar, eu ofereço a solução para isso. E ao mesmo tempo filtrar. Boa. Então, na verdade, esse seria um exemplo prático, visual, seria mais ou menos esses e-books que você participa. Quando você baixar, você vai ver, você vai começar a receber uma série de e-mails. Esses e-mails justamente vão te botar dentro de um caminho que é a automação de e-mail marketing, processo, em que você vai começar a ter um engajamento com eles até o momento que eles vão te oferecer um produto. Aqui no Instagram também a gente acabou de receber uma. Daiane Ferreira, ela perguntou ao iniciar um negócio, qual dos dois é o melhor investimento? Tá. Como eu falei, assim, a gente trabalha o outbound e o inbound, eles têm duas estratégias que dependem de curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente fala de curto prazo, que a gente está gerando de reconhecimento de marca e tudo mais, talvez o outbound seja uma estratégia melhor. Agora, nada impede de você trabalhar os dois ao mesmo tempo. Ou seja, começa a fortificar a tua campanha de inbound ao mesmo tempo do outbound. Você dá um foco no outbound para gerar um pouco de tráfego, um pouco de reconhecimento de marca. E o inbound, ao mesmo tempo, a partir do momento que você começa a gerar esse reconhecimento, você já vai trabalhando essa base para, a médio e longo prazo, eles começarem a se comunicar com você e começarem a fazer a propaganda para você. Então, se eu fosse aconselhar, tenta estudar uma forma de botar os dois rodando ao mesmo tempo. Mas a curto prazo, outbound, e a médio e longo prazo, o inbound. É isso, e sem querer resultados imediatos e para ontem, né? Exato. É um processo, ele precisa ser respeitado. Bom, e aí a gente tem um curso novo na M2BR Academy, né, Thiago? Focado em marketing de conteúdo inbound, né? Depois de algum tempo o curso de marketing de conteúdo ele volta reformulado, com algumas novas disciplinas, alguns novos módulos. Conta um pouquinho pra gente o que você está preparando para esse curso. Legal. O legal é até porque esse curso ele vai ser ministrado tanto por mim quanto pela Júlia, uma das nossas mestres aqui de conteúdo. Exatamente. Então a gente quer trazer para vocês um pouco da metodologia do inbound, dos fundamentos e até o que eu falei, como mudou nos últimos anos, porque foram uma série de mudanças. E ao mesmo tempo a gente vai fortificar isso, porque o conteúdo ele é uma das partes mais importantes dentro da estratégia. Sim. Então, dentro desse curso, além de ter todo o fundamento, toda a ideia do inbound marketing, a gente vai ter 3 módulos que são responsáveis para como construir o conteúdo ideal, que a Júlia vai estar passando para todo mundo. Então, é um curso assim, bem legal para quem trabalha dentro da área de conteúdo, para quem está procurando também uma metodologia um pouco mais estratégica, em geral. Atualização desses novos processos, né? Mesmo quem já trabalha com isso. Daí é legal porque você vai conseguir buscar tudo isso, porque o inbound ele também é muito estratégico. Então, como você trabalha essa questão de quem eu quero alcançar, tudo, você passa por uma série de processos. Boa. Criação de persona, criação de jornada do consumidor. Então é legal, vocês vão conseguir ter uma boa ideia de como é todo esse panorama aí. E temos uma dúvida? O Wilson Telete quer saber. Olá, boa tarde, eu tenho uma dúvida. Gostaria de saber a importância do copy no inbound. Então,
Isso é uma coisa legal para a gente falar. Até dentro do curso a gente vai falar um pouco de copy também. Porque acontece, quando a gente trabalha com campanhas de e-mail marketing, por exemplo, o meu e-mail tem que ser interessante para a pessoa. Então, ter um copy muito bem feito, tanto na parte do assunto, quanto na parte do próprio texto do e-mail, é de suma importância, porque senão a pessoa não vai nem se interessar e você não vai conseguir ter nenhuma continuação na comunicação com ela. Sim. Mas o copy é assim, ele se estende não só pelo e-mail, mas assim, eu tenho um e-book, eu quero divulgar o e-book, então a comunicação tem que ser interessante. Eu tenho uma campanha que vai divulgar o e-book, então desde lá do início, meu copy tem que ser muito bem elaborado. Sim. Não é mais você só escrever sem pensar no como você vai escrever. E o copywriting é uma das premissas primordiais para a parte digital, como você vai chamar a atenção. Sim. São textos curtos, mas textos interessantes e que te falam de forma direta e transparente como alcançar ou o que você vai baixar. Faz todo sentido, ainda mais nesse momento que nossa atenção está sendo tão disputada, né? Então, quando Exato. você chega até alguém, você tem que conseguir passar. Temos mais? Temos. Via Nascimento. Tiago, tem todo o processo de embalde estruturado, mas nossa divulgação é baseada em divulgação dos materiais no orgânico, que dificulta escalar a conversão sem anúncios. O que você poderia sugerir nesse caso, além de uma estratégia focada em SEO? Legal. Então, quando a gente trabalha muito focado no orgânico, a gente não tem um orçamento tão grande para trabalhar até na parte do pago, do patrocinado, o inbound, assim, uma das ideias do inbound é que realmente o custo dele seja menor, porque você vai induzir as pessoas a fazerem a propaganda para você. Se as pessoas ainda não fazem essa propaganda, o legal é você incentivar esse tipo de comportamento. Sim. Então, vamos supor que você tem hoje em dia uma base com clientes que já gostam do teu trabalho, gostam do teu produto, mas eles não foram trabalhados. Então, você tem que olhar para dentro da empresa, para o que você já tem e começar a incentivar esse tipo de pessoa a fazer comentários sobre o seu produto, a compartilhar as experiências dela na internet. Porque, querendo ou não, isso que vai atrair muito mais e de uma forma mais, barata. Natural também, Ou né? seja, você não precisa, talvez, correr atrás de um influenciador, gastar uma fortuna para chegar para ele e falar, faz um post para mim aí falando do meu produto. Você quer que o que a pessoa fale seja de forma real e transparente. Então, é você incentivar, seja com hashtags no Instagram, ou seja, você pegar depoimento dessas pessoas e botar no teu site, na tua comunicação. Ao vivo. E fazer de uma forma de que isso se amplie. Sim. Então, minha recomendação, assim, de forma orgânica, barata e a mais curto prazo seria essa, você incentivar com que essas pessoas Elas tenham levem, a experiência né? social dela. Faz todo sentido. Foi? Então, beleza. Galera, aproveitando aqui esse finalzinho, o nosso site ele tá todo em promoção, né? Tá todo por conta do mês Black Friday. Todos os cursos estão com 10% de desconto. Então, inclusive, o curso de marketing de conteúdo inbound. Esse é o momento para vocês acessarem lá, enfim, verem o cronograma certinho, os professores, tá? O Thiago, a Júlia tá lá também. Desse e de alguns outros cursos que estão lá. Todos os cursos do site, na verdade, estão com essa ação promocional até o final de novembro. E quem é ex-aluno M2BR Academy já deve estar acostumado, né? Tem 15% de desconto por ser ex-aluno. Esse cupom de 15% ele é aplicado no valor do site já, né? Com esse desconto somado, né? O que está no site mais os 15%. Então, fica com uma condição ainda melhor. E hoje, um pouquinho mais cedo, a galera subiu uma ação bem bacana para o curso de formação em mídias sociais. Ele está com uma oferta relâmpago de desconto por conta da Black Friday também, de 25% de desconto. Só que essa oferta é por tempo limitadíssimo, então assim, corram porque, primeiro, que vai esgotar muito rápido e, dois, que a gente não vai ficar tanto tempo com essa oferta aberta não. O que, perdão? Ah, sim, e quem é ex-aluno pode continuar aplicando 15% mesmo nesse de 25%. Então assim, é um momento para vocês, né, se planejarem e fazerem aqui os cursos com a gente que já estão aí aguardando há um tempo para serem feitos. Mais uma dúvida. O Thiago Arnibay. Boa tarde, galera. Vocês não acham que copy é um nome bonito para a redação publicitária? Pois a ideia é ter um excelente texto. São assuntos polêmicos, assim, né? Porque a gente falar o contrário, a gente pode estar sendo contra as pessoas que estão especializadas em copywriting, a gente falar a favor disso também, a gente está... É um assunto polêmico, mas na verdade a gente tem que prestar atenção na ideia por trás de cada um desses. Por mais que a gente esteja falando de uma comunicação que possa ser publicitária ou só camuflando o nome, o importante é que a gente saiba qual a importância dela. Então, saber aplicar, saber fundamentar isso dentro da tua estratégia é o ideal, assim. Sim. Então, Acho que não deixa de estar fora, mas né, depende do teu propósito, do teu objetivo, com quem você está falando, o que você está querendo, né, com o que você está querendo exibir.
É porque assim, se você pegar uma premissa assim, um pouco básica do que eles diferenciam, um tá mais pro offline, o outro tá mais pro online, mas assim... No mundo que hoje, na verdade, as coisas elas estão super conectadas, né? Um esbarra no outro, Sim. é difícil você trabalhar isolando os canais. Exato. Mas faz sentido. Alguma coisa a mais? Não? Galera, se Show. por acaso vocês tiverem alguma outra dúvida, quem estiver assistindo depois, né, não estiver aqui ao vivo com a gente, deixe os comentários tanto no Instagram quanto no Facebook, que a gente vai recebendo e vai respondendo vocês lá por texto também, tá? Ou podem tirar a dúvida no curso de inbound. Ou direto com os Tiver lá. professores, melhor coisa, né? Tragam os cases de vocês, tragam as questões de vocês pra gente resolver durante a sala de aula, a gente adora fazer isso. Show? Show, Obrigado, gente. galera. Espero vocês por aqui. Até a próxima. Valeu, gente.